Muito boa noite. Deus vos abençoe em paz, em graça e em misericórdia. Em nome de Jesus. O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. E hoje vamos estudar o capítulo 19 e o 20. Apocalipse, capítulo 19 e 20. E com este texto, dando seguimento ao nosso estudo neste livro, eu queria hoje falar convosco sobre o reino dos céus no Apocalipse. O reino dos céus no Apocalipse. Como são dois textos muito extensos, eu gostaria de ler convosco o verso 11 do capítulo 19 e o verso 15 do capítulo 20. Verso 11 do capítulo 19 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Capítulo 15, verso 20 diz: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Senhor Deus, te agradecemos, meu Pai, mas esta oportunidade que tu nos dás de estarmos perante a tua palavra. Senhor, trabalha em nós segundo o teu propósito e a tua perfeita vontade. Dá-nos, Senhor, o prazer de ouvir, o prazer de escutar, o prazer de aprender, o prazer de colocar em prática. Sossega, Senhor, as nossas almas e ilumina, Senhor, os nossos espíritos, os nossos corações. Leva cativos os nossos pensamentos. Que nós possamos agora, neste momento, nos esquecermos de tudo e estarmos somente atentos àquilo que nós vamos falar, àquilo que nós vamos ouvir. Ó Deus, me ajuda, Senhor, me instrui, me ensina, me conduz na exposição desta palavra, para que ela produza o fruto para que foi enviada, Senhor. Para que ela salve almas, para que ela liberte homens e mulheres, para que homens e mulheres cheguem ao teu reino, à tua palavra, à tua vontade, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Deus, agradáveis na tua presença. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O reino dos céus no Apocalipse. Meus queridos, não é por acaso que ao longo dos tempos o tema Apocalipse ou o Apocalipse ele tenha fascinado tanto o imaginário das pessoas. Uns por umas razões e outros por outras. Porque tudo neste livro, tudo no livro registado por o apóstolo João, o livro do Apocalipse, a carta pastoral de Jesus Cristo à sua igreja, ele pode ser utilizado para se poder compor uma maravilhosa história, uma história encantadora. No livro do Apocalipse nós encontramos belas e monstros, nós encontramos suspense e aventura, ação e conquista, drama e romance, tudo o que diz respeito à indústria cinematográfica americana. Não é por acaso que eles têm bons filmes, grandes filmes, filmes de grande sucesso, que giram em torno deste tema, o tema do Apocalipse. Claro que uns são melhores, outros são bem piores. Mas principalmente no Apocalipse nós podemos encontrar um grande herói. O grande herói do filme. Na nossa longa e já caminhada por este livro, estamos chegando perto do ponto da decisão. Estamos chegando no desfecho. No final, já passamos o intervalo, estamos chegando no finalzinho desta longa história, desta encantadora história. Após este sermão, nos próximos sermões, nós iremos encontrar o grande final.
o encontro com o noivo, a igreja com Cristo. Iremos ver os novos céus e a nova terra. Iremos visualizar, vislumbrar, mesmo com resquícios, com laivos, mas nós iremos vislumbrar a eternidade. O que nos espera junto com Deus. O capítulo 22, 21 e 22, ele revela à igreja o que Deus tem reservado para os fiéis. O que é que os espera? E se nós vermos aí no capítulo 21, no verso 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O verso 7 do capítulo 22 nos diz: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É isto que é reservado para a Igreja de Cristo. É isto que está reservado para os fiéis. E é para aí que nós estamos caminhando, tanto no estudo deste livro, como até nas nossas vidas cristãs, na nossa santificação diária, na comunhão com Deus. Nós estamos caminhando para a eternidade, onde Deus nos chamará de seus, e Ele estará e habitará connosco para todo o sempre. Por mais confuso que seja, mais difícil que seja a sua interpretação, meu querido e minha querida, lembre-se que o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que termina com uma promessa. Uma promessa de bem-aventurança, uma promessa de felicidade. Mas para quem é essa promessa? Para aquele que guarda e vive as palavras do livro, deste livro, desta Bíblia que você e eu temos na nossa mão. A regra de fé e prática que rege toda a nossa vida, que conduz quando eu estou na nossa vida. Para esses que atentam, que guardam, que vivem essas palavras deste livro, está reservado o final da história. Aquele final que nós tanto lembramos quando éramos meninos, as histórias todas acabavam e viveram felizes para sempre. Este é o final para que nós estamos andando. E este é o final para que a Igreja, embora com grande dificuldade, embora muito difícil, muito doloroso, muito sofrido, mas a Igreja está caminhando para este final. Esta não é uma história longínqua. Esta não é uma história que está fora do nosso alcance. Esta é a história da nossa vida. O Apocalipse é a história da nossa vida. Enquanto não acaba, enquanto não tem o seu término, não tem o seu final, bem-aventurado é aquele que permanece firme e que guarda as palavras da profecia deste livro. É muito importante nós sabermos que no mundo caótico e hostil como nós vivemos, que nós conhecemos, é de grande importância para aquele que crê saber e compreender aquilo que o espera. Você deve saber e deve compreender aquilo que o espera. O que o espera é a eternidade. Você é apenas um peregrino. Você está apenas num estágio. Você está apenas numa fase de testes, como nós quando estávamos na escola, para ver quem passava e quem chumbava. Quem passava seguia à frente, quem chumbava voltava de novo, voltava atrás. Essa é a nossa vida. Nós estamos numa fase de teste. E Deus espera de nós que nós realmente passemos no teste e que avancemos rumo ao desfecho final das nossas vidas, o desfecho final da vida da sua igreja. Mas antes desse desfecho, antes de assumirmos esse final, antes de sermos introduzidos também nesse final vitorioso de Cristo,
Jesus tem que terminar o seu trabalho em relação ao mal e em relação ao mundo. Jesus precisa, antes de inaugurar novos céus e nova terra, ele precisa de punir com justiça os pecadores e os faltosos. Ele tem que chamar a atenção, ele tem que chamar à salvação os seus eleitos. Aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Quantos não há aí ainda, meus queridos, que são salvos, são eleitos, predestinados por Deus, já têm o seu livro inscrito no livro da vida, mas ainda não ouviram a palavra da salvação. Mais à frente, neste sermão, nós iremos ver qual é a missão da igreja, enquanto não há o desfecho final. Enquanto não entramos na presença de Deus por toda a eternidade, a igreja tem sim uma missão. Chamar à salvação aqueles que são os eleitos de Deus. Levá-los à palavra. Introduzir-lhes o Espírito Santo no seu coração, para que ele possa começar a trabalhar. Os capítulos 19 e 20 servem para preparar o estabelecimento final do reino de Deus. Como é que Deus vai começar a preparar o estabelecimento do seu reino? O reino de Deus não está presente em nós ainda. Já está, mas ainda não. O reino de Deus não está definitivamente estabelecido. O que está estabelecido é o mal, os homens, a terra, o mundo, e ainda falta acabar. A obra de Deus tem obra ainda para finalizar, para acabar. Essa obra foi introduzida, esse reino foi introduzido por Jesus na terra logo na sua vinda. Diz aí Marcos 1,15, quando Jesus começou pregando, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus proferiu estas palavras, lá nas terras da Galileia, ele introduziu o início do reino de Deus na terra. Mas não quer dizer que porque ele tenha vindo, que tudo estivesse já consumado, como muitos aí pensam ou ensinam. Existe um período ainda, um longo tempo, existe muita coisa a fazer, existe muita coisa a acontecer para que Deus, Jesus Cristo, seja, no fim, reconhecido como Ele é o Rei vitorioso. E também não só por palavras, pelas suas palavras, vai em Marcos 1,15, mas também com a sua vida na terra, o exemplo que Ele nos deixou. E também com a sua morte naquela cruz. E também com a sua ressurreição. E também com o seu ascender aos céus, onde Ele cortou simbolicamente a fita da inauguração deste reino. Vocês lembram-se quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou. Vocês veem que quando há alguma inauguração importante neste mundo, existe alguém que pega de uma tesoura e corta uma fita. Esse corte da fita é uma inauguração. É algo que se vai passar agora, daqui para a frente. Algo novo que vai acontecer. Algo novo que se vai ver. Então Jesus, quando rompe o véu do templo, quando Ele expira naquela cruz, quando Ele ascende aos céus, foi a inauguração. Ele deu início à inauguração do reino de Deus na terra, na vida dos que creem. Porque o reino de Deus não é algo que já exista ou algo que possa ser construído neste mundo. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão. A Bíblia diz que tudo vai acabar, tudo vai findar. E Ele vai reconstruir novos céus e nova terra. 3 pontos que eu queria ver convosco sobre estes 2 capítulos, 19 e 20. O primeiro é o retorno do rei. O segundo ponto, a reviravolta do rei. E o terceiro ponto, o estabelecimento do reino. Estas observações, estes 3 pontos, nos preparam para a chegada dos novos céus e nova terra. Estes 3 pontos do nosso sermão de hoje nos preparam para entrarmos triunfantemente, vitoriosamente no capítulo 21 e 22, que faz parte da reunião com os santos
da reunião dos santos com Cristo, a reunião da igreja com Jesus Cristo, a reunião da noiva com o seu noivo. Primeiro ponto, o retorno do rei. Capítulo 19, do 11 ao 16. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas ou coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O retorno do Rei. Vamos ver aqui alguns pontos sobre este primeiro ponto que nós estamos estudando. A primeira é a volta do rei, está aí no verso 11. E diz assim o verso 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E vi o céu aberto. Na realidade, João vê o céu aberto por duas vezes. Lá no capítulo 4, verso 1, João diz que o céu se abriu, capítulo 4, verso 1, e diz: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, mas essa porta que se abriu no céu não foi para descer o rei, mas sim para João entrar e vislumbrar o que se iria passar, onde é que a igreja iria morar, a sala do trono, o trono branco, o rio que corre debaixo do trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os anjos. Ele entrou para o céu para ver e para receber de Deus, receber de Cristo a revelação. Mas no verso 11 do capítulo 19, João irá ver novamente o céu aberto, mas desta vez ele já não entra, porque ele já tinha entrado. Desta vez sai um cavalo branco. O rei desce vitorioso. E Jesus está descendo com os seus exércitos de anjos, e também com os santos que já estão na glória, que já estão com ele. Para quê? Para a última batalha. E aqui, meus amados irmãos, é complicado, eu entendo, mas é complicado eu perceber ao interpretar este livro do Apocalipse como que existe pelo menos 3 vindas de Cristo. Existiu a primeira vinda de Cristo, existe agora uma segunda vinda que é uma vinda secreta, que ele vem arrebatar a sua igreja, e depois existe uma terceira vinda onde ele vem guerrear. Na Bíblia não me ensina isso, a Bíblia não me diz isso. A Bíblia diz-me uma primeira vinda, que foi aquilo que ele inaugurou, quando ele veio, e uma segunda vinda, onde ele vem guerrear. Ele não vem buscar ninguém secretamente, ele vem terminar, e só depois da batalha é que os crentes se reúnem com ele e acontece a segunda ressurreição. É após a batalha. Ele vem batalhar. É o final, é o tempo final da grande tribulação. A igreja passa sim a grande tribulação na terra. A igreja não está isenta nem está imune à grande tribulação. É pela grande tribulação que Deus vai tirar, como nós dizemos, as provas dos 9. E quando, no verso 11, quando Jesus desce, Satanás está jogando as suas últimas peças no seu jogo maléfico. Mas no segundo ponto, deste primeiro ponto, do retorno do rei, como é que João descreve o rei? Veja, no verso 11 ele diz que o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro.
E também ainda, ele julga e peleja com justiça. Ele é justo juiz. No verso 12, João, lembrando que o livro do Apocalipse é uma linguagem simbólica, não é uma retórica objetiva, não, é uma linguagem simbólica, e no verso 12, João diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ou seja, nada fica oculto aos seus olhos. Ele tudo sabe e ele tudo vê. Ainda no verso 12, diz que ele, na sua cabeça, há muitos diademas, há muitas coroas. Se nós vermos as histórias antigas no Oriente Médio e na Idade Média, os reis que conquistavam as terras, aos reis que foram, ou seja, os reis vitoriosos ficavam com as coroas dos reis conquistados. Ora, Jesus tem muitas coroas, ou seja, é um Senhor vitorioso. Ainda no verso 12, João diz que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ou seja, ele é insondável no seu ser. Ninguém conhece Jesus. Só ele mesmo. Ele tem um nome desconhecido. E porquê é que João faz questão de falar no nome? Porque era hábito, era muito natural, muito normal naquela época. E nós podemos ver em Lucas 8 que Jesus tem um diálogo com um demónio, com o espírito demoníaco. E Jesus pergunta-lhe algo estranho. Porque quem conhecesse o nome dos espíritos tinha poder sobre o espírito. Veja lá comigo, Lucas 8, verso 28 em diante. Diz: quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Verso 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões. Tudo espedaçava e era impelido pelo demónio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. Jesus, ao perguntar qual é o teu nome, e o espírito maligno ter-lhe respondido o seu nome, Jesus passa a ter autoridade sobre esse espírito. Era assim que acontecia naquele tempo. Por isso Jesus tem um nome que ninguém sabe, ninguém conhece. Sabe porque é que Jesus tem um nome que ninguém conhece? Porque ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ninguém tem autoridade sobre ele. É isso que João está querendo dizer. O seu nome é a palavra de Deus. É a vontade de Deus em sua palavra. Ele próprio, Jesus, criou o mundo e julgará o mundo pela mesma palavra. Repare que no verso 13, João diz: está vestido com o manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Porquê João teima em chamar Jesus de o Verbo ou a palavra? Não acontece só aqui em Apocalipse, no seu Evangelho também acontece no capítulo 1, verso 1. Porquê é que ele faz isso? Porque ele entendeu que Jesus é a mensagem. Jesus é a mensagem falada e compreendida no coração dos homens. Não apenas porque o que ele disse, não apenas porque ele anunciou, ou porque ele falou, ou porque ele ensinou, mas por quem Jesus é, na realidade, e fez. João 1 diz que e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem ele nada do que se fez foi feito. Então Jesus é o Verbo, não apenas porque o que ele fala, mas para aquilo que ele é, e para aquilo que ele fez e faz. João ainda continua descrevendo o rei. Veja no verso 15, que diz que sai da boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Jesus é o vingador da igreja. Pela sua palavra, ou pela espada que sai da sua boca, que é a sua palavra,
Ele desfere, ele fere as nações. No verso 13 ainda, retornando ao verso 13, diz também que o seu manto está manchado de sangue. Curiosamente, eu ouvi várias vezes dizer que este sangue, que corresponde ao sangue dos santos, aos mártires em Cristo. Mas na realidade, quando João diz está vestido com um manto tinto de sangue, este sangue nem é o dele, e muito menos é o sangue dos mártires. Este sangue é o sangue dos seus inimigos. Isto é uma apologia que Jesus sairá vitorioso sobre todos os inimigos. A Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então não existe inimigos para Jesus, porque ele supera, ele sai vitorioso sobre todos os inimigos. Olha o que o profeta Isaías diz, capítulo 63. Porque está vermelho o traje, as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no agar. Verso 3. O agar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Jesus julgará as nações pela sua palavra, e ao julgar, ao punir, ao ferir as nações, ele ficará manchado com o sangue dessas nações, sangue pecador, porque ele pisará as uvas na minha ira, ele pisa as nações na sua ira. Verso 15 ainda, ele diz que o seu julgamento será forte, justo e definitivo. Ele diz assim, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Não é uma ira qualquer, é uma ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus é aquele que entrega as taças da ira de Deus. Ele é aquele que esmaga as ímpias nações. Ele é aquele que esmaga os pecadores. Mas no verso 16, João acaba com a sua descrição de como é o rei. Ele diz no verso 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Olha o que é que diz lá. E na sua Bíblia deve estar exatamente igual à minha, em letras bem maiúsculas. Diz assim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está exaltado de sobremaneira por Deus. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi o nome, foi a exaltação que Deus concedeu a Jesus por causa da sua primeira vitória, a vitória sobre a cruz. Mas no terceiro ponto, ele acaba de descrever o rei e ele diz que o rei virá com o seu exército. Verso 14. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Os exércitos dos céus o seguem. Ele não vem sozinho. Ele vem bem apetrechado. Mas curioso é que fala aí em cavalos brancos com vestes brancas. E isto está em contraste com o Apocalipse 17, dos versos 3 a 4. Apocalipse 17, versos 3 a 4, diz assim: transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, vermelha. Besta repleta de nomes de blasfémias, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4, olha agora. Achava-se a mulher vestida de púrpura. Púrpura é um azul específico. E de escarlata, azul e vermelha. Adornada de ouro, pedras preciosas, de pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações com as imundícies da sua prostituição. Qual é o contraste aqui? O contraste é que as bestas estão vestidas com púrpura escarlate, que significa os desejos do mundo, os desejos do coração do mundo, as belezas do mundo, as riquezas do mundo. Jesus virá em cavalo branco e virá com o seu exército
com cavalos brancos e com vestes brancas, porque ele quer, isto simboliza a pureza da santidade e a santidade de Deus. A pureza e a santidade de Deus. Meu querido e minha querida, perceba algo muito importante aqui neste primeiro ponto, para passarmos depois ao segundo ponto. Não há desculpa. Eu muitas vezes brinco dizendo: se Jesus Cristo veio, eu ainda não o vi. Eu devia estar dormindo. Mas isto é uma brincadeira. Porque não há desculpa. Por duas razões. Primeiro, temos que ter em mente e bastante consciente, bastante entronizado no nosso coração, que Jesus virá. Ele diz: eis que cedo venho. Em breve virei. Portanto, é uma realidade que nós não podemos esconder, ou taparmos, ou obscurecermos, ou fugirmos. Ele vem. E ele vem agora não como o amoroso, como o compassivo, como aquele que tem pena dos pobrezinhos e que dá o pão e que dá o vinho. Ele já veio assim. Ele agora virá em juízo. Ele virá para pisar as uvas da ira de Deus. Ele virá como juiz. Mas o segundo ponto, a segunda coisa que eu queria que o meu irmão e minha irmã entendessem, é que não vai haver secretismo. Não acredite nesses vídeos que aparecem aí na internet, que estão num autocarro e desaparecem 7, ficam o resto, ou estão na praia e a praia fica deserta, só fica lá as roupas no chão. Não acredite nisso. Isso é fábula. Isso é tolice, isso é invenção do imaginário humano. Por isso é que eu comecei dizendo que o Apocalipse suscita a imaginação humana. Porque se nós olharmos palavras de Jesus, em Mateus 24, que é a descrição dos últimos dias, é o relato apocalíptico de Jesus. Mateus 24, 29 diz assim: e logo em seguida à tribulação daqueles dias, ou seja, seguirá a grande tribulação, que é o que nós estamos falando hoje, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Também já estudámos isto. Está em Apocalipse. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha agora. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. E verão o Filho do Homem. E verão o Filho do Homem. Os povos veem. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Não há sincretismo, não há desculpa, porque todo o olho o verá. Para que você entenda, a terra é redonda. Eu não sei como é que Jesus vai fazer isso. Mas eu creio que ele vai fazer isso porque ele falou. Os povos do Polo Sul verão a mesma coisa que os povos do Polo Norte. Os povos do lado oeste verão a mesma coisa que do lado oeste. Todo o olho verá. Será algo que marca um dia em que todo o povo, negro, branco, amarelo, índio, toda a língua, toda a nação, todo o olho o verá. Todo o olho, todo o homem da terra saberá que o rei chegou. E diz aí no verso 30 de Mateus 24, todos se lamentarão. Todos se lamentarão. Todos os povos da terra se lamentarão. Mas nesta vinda, também com o rei, com os anjos, virão os salvos que já estão na glória com ele. E os vivos se lhe juntarão. É complicado falar nisto, eu precisava de bastante tempo, bastantes horas para esmiuçar isto, e eu não tenho 1 hora e pouco. Mas veja o que é que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois de ouvir,
Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre no Senhor. Portanto, os que estiverem vivos na vinda de Jesus serão arrebatados e se juntar-se-lhe-ão a Ele. Mas os mortos em Cristo virão com Ele, juntamente com os anjos. O importante que você nota aí é que João descreve bem que todos estarão com vestiduras brancas, justiça, vestiduras de vencedor, vestiduras da santidade de Deus. Mas o segundo ponto agora, dos nossos 2 capítulos, é a reviravolta do rei. Jesus não vem e depois vai. Não, Jesus vem e vai revirar tudo isto. O mundo será revoltado, nada ficará como antes. Veja aí a partir do verso 17, capítulo 19, 17 a 21. Então, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É muito complicada esta leitura, porque nós não percebemos bem o que é que João está dizendo, assim, a olho nu, uma leitura fria. Mas vamos ver se entendemos. Aparentemente, nos dias que nos cercam, nos dias que nos correm, parece que o mal tem-se saído bem. Parece que o mal está melhor do que nós, que somos cristãos e que atendemos à voz e à chamada do Deus Altíssimo. Parece que nos dias que correm o mal ganha tempo, e ganha terreno, e ganha almas, e ganha vidas. Mas, olhando a sua vida, eu estou falando agora para si, qual é a sua esperança? Quando você olha para a sua vida, quando você observa a sua vida, você possivelmente está acamado na cama do hospital, você que está passando por uma crise terrível, uma crise existencial, você que está passando necessidades, você que não sabe onde é que vai buscar a solução. Quando você observa agora a sua vida com calma, em que é que você deposita a sua esperança? O que é que lhe dá vida? O que é que lhe dá força? Ou o que é que não lhe dá força? Porque você pode dizer, pastor, você fala muito bonito, mas você não conhece a minha vida. Eu não tenho mais. A minha vida chegou à última. Chegou ao final, não dá mais. Eu quero lhe dizer que, apesar disso que você está sentindo, o Apocalipse nos diz que não é verdade. A verdade não é a realidade que você está vivendo. A verdade é outra. Qual é, pastor? É que tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. O mal cairá. Fique firme. Fique alerta. Fique com os olhos no horizonte. Olhar ao horizonte é em sinal de esperança. Existe mais vida para a vida que você está vivendo. E essa vida está reservada aos santos, àqueles que estão inscritos no livro da vida,
Àqueles pelos quais Cristo Jesus deu a sua vida e verteu o seu sangue. Àqueles pelos quais Cristo Jesus desceu do trono da sua glória e se fez homem humilde, andou connosco, comeu connosco, dormiu connosco, falou connosco. Existe mais vida nesse, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mantenha viva a sua esperança. E mantenha viva a sua esperança porquê? Porque João nos ensina no verso 17 que o mal ruinará. O mal acabará. Quando? Não sei. Pastor, eu chegarei a ver isso. Você vai ver. Se não estiver ainda nesta terra, vai ver. Depois, quando vier com ele, montado no seu cavalo branco, com a sua veste branca, em grande glória e em grande poder, junto com o Rei vitorioso. Olha aí, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo céu. Quando João fala a todas as aves que voam pelo céu, João não está a falar daqueles passarinhos, aqueles canáriozinhos, os pintacilos, os periquitos. Estas aves que voam pelo meio do céu são as grandes aves de rapina, são os urubus, são os condores, aqueles que comem as carnes dos animais mortos. É essas aves que o anjo está chamando. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aquilo que João nos está querendo dizer é que além do mal cair, além do mal perder, Deus ainda faz uma ceia com os corpos de todos esses para alimentar as aves de rapina. Essas aves serão chamadas para devorar as carnes dos ímpios. Nenhum deles, meu querido, vai ficar vivo, irão estar vivos, mas nenhum deles irá gozar com algum tipo de vitória, porque todos eles irão cair. Grandes e pequenos, livres e escravos. Como diz aí no verso 18. Todos eles serão devorados pela santa e justa ira de Deus. A minha avó dizia-me muitas vezes: filho, cá se faz, cá se paga. Aquela mulher não era cristã, não era evangélica, ela mal conhecia, ou conhecia quase nada a Bíblia, porque naquele tempo não se lia a Bíblia, era só reservado ao clero, aos padres. Mas aquela mulher estava carregada de razão. Porque cá se faz, cá se paga. Não existe purgatório para tentar pagar os maus. Não existe um limbo, um espaço onde iremos ser purgados do mal que fizemos e o povo cá em baixo vai fazendo missas, o povo cá em baixo vai pagando promessas, acendendo velas e o que está lá vai se limpando. Isso é tudo invenção. É tudo imaginação. Porque é aqui que todo o homem vai pagar. E nós iremos perceber porquê. Porque assim que como ressuscitam os santos, também ressuscitam os ímpios. Uns ressuscitam para a glória, outros ressuscitam para sofrimento, para serem comidos nas suas carnes. Agora, veja aí no verso 18, que até ao último instante, no verso 19, até ao último instante o diabo mantém e comanda os seus exércitos, os seus agentes contra Deus e contra a igreja. Verso 19, e vi a besta e os reis da terra. A besta, claro que é a besta da terra, e os reis da terra com os seus exércitos congregados, reunidos, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. No verso 19 nós vemos aí a besta da terra, no verso 20 nós vemos aí a besta do mar, e no verso 21 nós vemos os restantes, os adoradores das duas bestas, aqueles que receberam a marca na testa e a marca na mão
da besta, aqueles que comungaram com o seu nome, aqueles que adoraram as bestas, no verso 21, diz que os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Outra nota importante é que existem muitos que medem o poder de Deus e medem o mover de Deus, nomeadamente dentro das igrejas, pelos milagres. Eu já ouvi muitas vezes dizerem: eu vou àquela igreja porque ali existe muito milagre, ali existe Deus, ali existe unção, ali existe Espírito Santo. E eu pergunto assim: será que é assim? Olha aí o verso 20. Mas a besta, aqui é a besta do mar, ou seja, o falso profeta, a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante dela. João utiliza muitas vezes a palavra sinal para milagre, ou milagre para sinal. E então ele diz: com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. O mover de Deus, olha o que eu lhe estou dizendo, o que eu lhe estou ensinando hoje. O mover de Deus mede-se à medida em que o Evangelho for pregado, em que o Evangelho for anunciado. O milagre de Deus, o sinal milagroso de Deus, ele segue a palavra. Ele segue algo que foi dito por Deus. Nunca primeiro o milagre e depois a palavra. Primeiro a palavra e depois o milagre. Vê-se ou mede-se o mover de Deus, o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus em cada alma, em cada vida, em cada homem, em cada mulher que é salva, que é resgatada às mãos das armadilhas de Satanás. Aí é que se vê o milagre de Deus. Deixa que eu lhe diga uma coisa esta noite. Sabe onde é que está o maior milagre de Deus? Quer saber? Não é na igreja A, nem na igreja B, nem na igreja C. Quer saber? Eu vou-lhe explicar. Vá até ao seu espelho e olhe para o espelho. Olhe-se a si mesmo, porque você é o maior milagre que Deus operou. E Deus operou esse milagre através da sua palavra. Porque foi alguém que lhe falou a palavra. Foi alguém que lhe falou o Evangelho e você se converteu pelo que você ouviu e não para aquilo que você viu. Porque você não viu nada. Mas você ouviu a palavra da salvação. A palavra que saiu da boca de Deus. Estas bestas e tudo o que elas significam, ou o anticristo, ou o falso profeta, ou a sedução do mundo, ou os adoradores das bestas, irão ser lançadas vivas no lago que arde com fogo e enxofre. É o que está escrito aí no verso 20. Serão lançados vivos. Porquê isto? Porque quem morre sem Cristo não descansará. Essa é outra falsa interpretação, ou má interpretação da Bíblia Sagrada. Quem morre em Cristo descansa, porque a sua alma imediatamente vai à presença de Deus e ele é recebido na presença de Deus. Mas quem morre sem Cristo, a sua alma aguardará num local que eu não lhe sei explicar aonde, mas aguardará o dia em que Cristo Jesus, vestido de branco, virá montado no seu cavalo branco. O dia do juízo final. E no fim de ser julgado e condenado, serão lançados vivos para sofrimento eterno. Se você não está tremendo com esta palavra, eu não sei o que é que possa fazer tremer. Porque esta palavra é mesmo para alertar aqueles que andam brincando aos cristãos, andam brincando às igrejas, andam brincando com os cristãos, andam brincando com Deus. No final, as aves dos céus comerão as suas carnes e você irá ser lançado vivo
Você não, peço perdão que você é salvo. Mas aqueles que morrem sem Cristo irão ser lançados vivos no lago que há de fogo, com fogo e enxofre. Irão sentir na sua própria carne, por toda a eternidade, aquilo que é sofrimento. É importante que você saiba, e por isso é que eu digo que este livro não é um livro cronológico, ou não tem que ser olhado assim, não pode ser olhado assim. Tudo o que se passa nesta batalha entre Jesus e os seus exércitos, e entre Satanás e os seus exércitos, já foi iniciado. Esta batalha já teve o seu início. Ou seja, esta guerra já teve uma batalha, pelo menos. E ela aconteceu com a morte de Cristo na cruz. Diz a Bíblia que Jesus desceu aos infernos e trouxe consigo as chaves dos infernos. Também em linguagem simbólica, é claro. O que a Bíblia nos diz é que Jesus venceu sobre o poder da morte e sobre o poder de Satanás. Quando? Quando ele morreu na cruz. Aí foi desencadeada uma primeira batalha que Jesus saiu vencedor porque ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas agora, no capítulo 20, é a derradeira, a batalha derradeira, é o golpe final. É o que a Bíblia nos fala como a consumação dos séculos. É quando Satanás irá ser definitivamente derrotado e lançado com todos os seus agentes no lago de fogo. Terceiro ponto, o estabelecimento do reino de Cristo. Capítulo 20, versos 1 ao 15. Vamos ler por partes, que ele é muito extenso. Mas eu queria só ler, por exemplo, até ao verso 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo, a tal chave que Jesus foi buscar quando morreu. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente Satanás, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, ou seja, a Igreja, os santos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É muito importante agora você começar a perceber algo que está a passar aqui. Porque senão, você vai entrar num meio imaginário, num meio irrealista. Porque Paulo, conforme eu disse, Paulo falou em linguagem simbólica. O povo para o qual ele escreveu as 7 cartas da Ásia Menor, eles compreenderam perfeitamente tudo aquilo que Paulo diz. E eles não se puseram a tentar decifrar enigmas ou tentar decifrar códigos. O capítulo 20 não é uma sequência cronológica do livro do Apocalipse. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não posso olhar para a Bíblia e ver um mal acontecendo e agora chega aqui, a besta foi aprisionada e depois vai ser solta outra vez. Isto não é cronológico. Na verdade, nós estamos perante uma inserção teológica. E o Apocalipse também é o início da 7ª e última sessão do livro. Mas, antes de entrar propriamente dito no Reino de Deus, que é capítulo 21 e 22, João esboça o que é que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Porque só se entra no Reino de Deus quando Jesus definitivamente for declarado vencedor. Quando descer do céu a nova terra,
a cidade santa de Jerusalém, também simbólico, não tem nada a ver com uma cidade já instituída, é tudo simbólico, é o reino espiritual de Deus. Portanto, entre a primeira vinda de Jesus, o livro do Apocalipse nos informa como Deus usa o diabo para cumprir os seus planos e como Deus, até sobre Satanás, ele é soberano. Não esquecendo que Deus também é soberano sobre os anjos caídos. Quando João diz que o prende, que o solta, que o amarra, que o segura, que mete cadeado, que tira cadeado, quer dizer que Deus é soberano. É o Deus soberano sobre o diabo, sobre Satanás e sobre os anjos caídos. Este capítulo pode ser dividido, o capítulo 20, pode ser dividido em quatro grandes partes, Primeira parte, a restrição de Satanás, foi o que nós vemos aí, que ele é preso por 1000 anos. Segunda parte, o reinado dos crentes, portanto, do verso 1 ao 3, a restrição de Satanás. Do verso 4 ao 6, o reinado dos crentes. Do verso 7 ao 10, a revolta do diabo. E no verso 11 ao 15, a recompensa dos pecadores. Agora veja, Jesus aí, até ao verso 3, do 1 ao 3, ele diz que o prendeu, segurou com uma grande corrente e que lançou no abismo e fechou, no verso 3, e fechou e pôs sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Isto é muito importante, é tão importante você perceber isto, este verso 3. Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Como é que Jesus, ou o anjo, segurou Satanás? Se nós lermos, a resposta está nas palavras de Jesus em Mateus 12, 29. Porque Jesus, em Mateus 12, 29, diz assim: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, a mesma expressão que está em Apocalipse, e então lhe saqueará as casas. Aí nos versos 4 ao 6, você vê que alguém recebe autoridade. Alguém recebe poder para julgar. Verso 4 ao 6. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são estes? E aí continua até ao 6 e vemos aí, até ao 6, que o povo de Deus, a Igreja de Cristo, tem autoridade para se sentar em trono. Sofrem uma primeira ressurreição. Sofrem uma segunda ressurreição. É a Igreja de Cristo, é os crentes. Olha o que é que diz Marcos 16,15. E é tão importante nós interpretarmos isto da forma correta. Marcos 16,15 disse: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. O problema é que os cristãos não querem este versículo. Os cristãos querem o versículo seguinte: e dar-lhes poder sobre os espíritos, e se ver alguma coisa maligna não os fará mal algum. Mas este versículo fica de parte. Geralmente é sempre assim. Porque o ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura é trabalho. E trabalho eu não quero. Agora, como é que nós compreendemos o Marcos 16,15? Lendo Mateus 28,16. Como é que nós compreendemos o verso 4 ao 6 de Apocalipse 20? Lendo Mateus 28, verso 16. E diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. A pergunta do €1.000.000. Como é que Jesus está conosco até à consumação do século? Até ao final, até à vinda do novo céu e da nova terra, até ao dia do juízo. Como é que Jesus está conosco? Pela autoridade que Ele nos concedeu de falar a sua palavra.
Quanto mais evangelho você pregar, mais autoridade você recebe de Cristo. Mais o diabo fica preso, fica maniatado, fica restringido. Dos versos 7 ao 10, nós vemos que o diabo vai ser livre ainda. Novamente, estamos a falar em linguagem simbólica. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto na sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, as cidades ímpias, as cidades malditas, a fim de reuni-las para a poeja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Sitiaram quer dizer cercaram. E a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo vai ser livre. Para que é que o diabo vai ser livre? Se ele já estava preso, lá no verso 1, ou no verso 2, por que é que Deus o vai soltar novamente? Porque ele tem que preparar os seus exércitos para a última batalha. Ele tem que dar continuidade à consumação vitoriosa de Cristo Jesus. Você repara aí dos versos 11 ao 15 que vai existir um juízo de Deus. Os pecadores serão julgados por causa das suas obras. O juízo de Deus. E vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja prepareza fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós precisamos de entender o que é este juízo. Que tipo de juízo é este que Deus está falando aqui do verso 11 ao 15? Será que este juízo só vai acontecer ou irá acontecer um dia? Eu, para responder a isso, não sei. Mas o que eu sei é o que Jesus diz em Mateus 12. Porque o que Jesus diz em Mateus 12 possivelmente nos vai fazer entender estes versos do 11 ao 15 de Apocalipse 20. Diz assim Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras aqui, pode-se bem entender obras. Pelas tuas palavras, pelas tuas obras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Então veja, que tipo de condenação João nos está falando em Apocalipse 20? A nossa condenação diária, quando nós morremos nesta terra, quando nós morremos nesta vida, nós ou somos justificados ou somos condenados. A condenação existe aqui, antes de entrar na presença de Deus. É pelas nossas obras, é pelas nossas palavras, é pelas nossas atitudes, é pelas nossas escolhas, é pela nossa falta de arrependimento. João 12, 47 diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Parece como tradição Jesus dizer isto. Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, meu querido e minha querida, se você não guarda as palavras, se você não ouve as palavras, se você não segue as palavras, você está automaticamente condenado ao juízo eterno, ao lago do fogo de enxofre, juntamente com Satanás e os seus agentes. A mesma coisa que nós vemos aí no verso 15.
Novamente atrás, só para nós percebermos então. No verso 1 a 3, o anjo não vem para julgar. O anjo não vem para derrotar. E por isso nós também não temos nada que dar a derrotar Satanás. Estás amarrado, estás destruído, estás derrotado. Isso é tu isso. Porque quem faz isso é Deus, é Cristo Jesus. Ele vem para restringir o poder de Satanás. É claro que esta linguagem é claramente simbólica. Se não fosse uma linguagem simbólica, você está imaginando que o diabo pode ser seguro com uma corrente? Corrente para segurar Satanás? Um bicho que tem tanto poder, tem tanta força, é tão inteligente, acha que ele pode ser seguro por uma corrente? Quando diz aí, prendeu por 1000 anos, o que é isto de 1000 anos? Será que o Satanás vai ser preso por 1000 anos integrais? É claro que não. 1000 anos é a nossa compreensão entre a primeira vinda e a segunda vinda. É um período. 1000 anos é um período largo. 1000 anos é muito tempo, sim ou não? Então, quer dizer que é um período largo, é grande o período. É entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Se não for assim, olha o que é que Pedro pensa sobre isto. 2 Pedro 3. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, é um período de tempo que ele vai ficar restringido. É como se Jesus segurasse na sua cauda e dissesse: não vais, não podes, não tens autoridade, não prejudicas. Esta restrição é necessária para quê? Para que o Evangelho chegue a todo o mundo. Como vimos lá em Mateus 28. O Evangelho tem que chegar a todo o mundo. Você já reparou que não existe relato bíblico mais realista acerca do assoamento dos espíritos demoníacos como no tempo de Jesus? Jesus foi quem mais lutou com demónios. Jesus foi quem mais foi tentado por demónios, mesmo demónios. Não foi por coisas de pensamento ou de imaginação, não. Foi mesmo por demónios. Porquê é que Jesus foi tentado pelos demónios? Porque ele tinha que vencer a primeira parte da batalha. Ele tinha que amarrar, restringir Satanás, que é o que João está dizendo no capítulo 1, verso 20. Jesus restringiu Satanás quando ele morreu na cruz. Daí para cá, você já não vê mais relatos de espíritos a aparecer, a não ser lá em Paulo lá na cidade de Filipos, mas era um espírito de adivinhador e Paulo resolveu logo o problema rapidamente. Porquê é que nós andamos aqui agora com o movimento da batalha espiritual? Andamos aqui a amarrar diabo para a esquerda, amarrar diabo para a direita, vamos para a rua, vamos para a cidade, vamos para o campo, vamos para o monte, vamos para as esquinas, vamos para os quarteirões. Isso é tolice. O diabo já está restringido por Deus com uma única finalidade: o avanço, o progresso do Evangelho, a palavra da salvação de Deus. Para que é que o diabo precisa de ser restringido? Para impedir de prejudicar o trabalho da igreja, a comissão da igreja. Você foi comissionado. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Você vai, recebe a autoridade de Jesus para falar e sabe automaticamente no seu espírito que nada vai prejudicar o seu trabalho porque Satanás está restringido. É claro que isso pode acontecer, mas outras coisas que não temos tempo a falar, mas basicamente é isto. E isto é o que diz em Marcos 3,27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Homem forte, o valente, é o diabo. A casa é este mundo. Os bens é as almas que ainda estão enganadas por ele. Nós temos que entrar na casa do valente, ou Jesus entrou na casa do valente, o homem forte, amarrou-o, e então agora nós entramos na sua casa, que é este mundo, é onde ele habita, foi o mundo que lhe foi entregue, e saqueamos os seus bens, que é as almas que ele engana. Colossenses 2,15 diz: e despojando os principais e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando Deus na cruz. Jesus restringiu Satanás, os
expôs ao desprezo e triunfou neles na cruz. Jesus já triunfou sobre o diabo. Pense nisto. Esqueça lá isso de andar cá isto e cá aquilo e amarra e está amarrado e está destruído. Isso é tolice, isso é perca de tempo. Até porque quando Jesus recebeu os 70, diz lá em Lucas 10, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demónios se nos submetem pelo nome de João, pelo nome do António. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Eu vou novamente. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demónios se nos submetem pelo teu nome. Pelo teu nome. Mas eu lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sob o poder do inimigo nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome será arrolado nos céus. Porquê é que o nome será arrolado nos céus? Porque nós somos parte da grande comissão. Nós falamos no Evangelho de Cristo. E ao falarmos no Evangelho de Cristo, nós somos justificados pela palavra, somos justificados pelas obras, e o nosso nome será arrolado, será inscrito no livro da vida. Mas não perca em mente aquilo que eu lhe disse. Satanás está... Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou seja, ele assoou a terra, mas Jesus nos deu autoridade sob o poder do inimigo para pregarmos a palavra. Ele está restringido. Aqueles que morreram por Cristo reinam em Cristo, está nos versos 4 ou 6. Nos versos 5, os que não creram em Cristo já estão condenados. No verso 7 ao 10, por algum motivo, no coração de Deus, Satanás será solto, talvez para lhe dar a última machadada, a machadada final, e exercerá perseguição aos últimos cristãos que estiverem vivos, porque a batalha vai se intensificando e nós vemos, o mundo vai se intensificando cada vez mais para o mal. Esta é a última batalha, é o tempo que o Satanás já está tentando jogar as últimas peças. Gog e Magog é relativo às nações ímpias, aos prazeres da carne, à prostituição, à maledicência, à imoralidade. Aí a cidade querida que João fala no verso 9, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Isto quer dizer, esta cidade querida é a igreja na terra. É a composição da igreja. Satanás está sitiando, está cercando, está tentando. E em muitos lugares ele consegue. E agora, com a trindade do mal derrotada, as bestas e Satanás derrotados, é tempo de julgar os ímpios. Não vá dizer agora, Satanás já está morto, o Senhor dá-me uma oportunidade. Não. A oportunidade aos homens já foi dada ao longo dos tempos. Por isso Jesus disse que pelas tuas obras, pelas tuas palavras já estás condenado. Nós falhamos todas as oportunidades que Deus nos deu. Falhamos redondamente, completamente. Estamos falhando. Aí, algo aí interessante, no verso 12, que diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Olha bem o que é que João diz aí. Então se abriram livros e ainda outro livro, o livro da vida. Repare, este livro da vida é o livro que Deus escreveu, onde inscreveu o nome dos santos lá na eternidade. Ainda não existia mundo. Por isso Paulo lá fala em Efésios, nós fomos vivificados na eternidade. Já estava no coração de Deus todos os nomes daqueles que iriam fazer parte do seu reino.
Mas aí João também fala em livros. Que livros são estes? São as notas que Deus toma, porque muita gente pensa que pode fazer tudo aquilo que lhe apetece, que Deus não está nem para aí virado. Deus não se vai agora preocupar comigo. Não, Deus toma notas. E as escreve em livros. São as notas que Deus toma para depois nos mostrar que, afinal, não é como nós dizemos, mas é como Ele vê, porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o onipotente, o onisciente e o omnipresente. Ele está em todo lado, Ele sabe tudo e Ele pode tudo. O que é que nós já podemos aprender hoje, queridos? Apenas 2 notas que eu vou deixar para vós, para germinar no vosso coração. A primeira coisa que nós aprendemos nestes 2 capítulos, 19 e 20, é que o povo de Deus tem de aprender a clamar em alta voz ao Senhor. Como lhe disse, na Bíblia só existe 2 caminhos: o bem e o mal, a vida e a morte. Não existe um terceiro. Não existe terceira oportunidade, não existe terceiro caminho, não existe um atalho aos 2 caminhos. Não, só existe 2 caminhos. E nesta vida que nós estamos caminhando, ora com um pé num caminho, ora com um pé no outro, nós temos que ir caminhando, cocheando, mas clamando: Maranata, vem Senhor Jesus, eu já não aguento mais. Eu quero estar contigo. Senhor, vem depressa que o mal me assola, vem depressa que o mal cada vez é maior. O povo da terra se está tornando mau, está tornando miserável, se está tornando hostil e as minhas forças estão caindo. E eu não quero que os meus pés resvalem para o caminho que não guardaste para mim. Aprenda a clamar a Deus pela sua vinda. Porque enquanto Jesus não voltar, meu querido e minha querida, não seja um tolo ouvindo aí as vozes de grandes instituições mundiais como a ONU e outras organizações não governamentais que vão se juntar, vão fazer uma conferência, vão fazer isto, uma cimeira para a paz no mundo, para a paz global. É mentira. Enquanto Jesus não voltar, não vai haver paz e não vai haver justiça na terra. Ele é que virá um dia instituir a paz eterna, a justiça eterna e a glória eterna. Por isso, meu querido e minha querida, queira a vinda de Jesus ardentemente, sobre tudo e sobre todos. E queira a vinda de Jesus mais de qualquer outra coisa. Não há esperança. Hoje foi a tomada de posse do nosso Presidente da República. As palavras que ele falou, eu estive assistindo e realmente são palavras boas de um homem pecador. Mas o que esta Bíblia me ensina, o que este Apocalipse me ensina, o que este capítulo 19 e o capítulo 20 do Apocalipse me ensina, é que não existe esperança para nós em qualquer governo humano. Seja ele qual for, seja da cor, do partido, seja da esquerda, seja da direita, seja moderado ao centro, seja lá aquilo que ele for, ele não deixa de ser um humano desprezível e tocado pelas garras, pelas unhas do mal e do diabo. Pode haver bons propósitos, boas intenções. Mas também a mesma velhota já me falava lá há muito tempo. De boas intenções está o inferno cheio. O que me interessa a mim, enquanto cristão, enquanto amante da palavra de Deus, enquanto apaixonado por Cristo, é que Ele venha. É que Ele venha me buscar. Eu não pertenço a ti. Eu estou aqui a mais. Segundo e último ponto. Com isto na ideia, com este clamor na ideia, descanse nos planos do Rei. Aparentemente ele pode estar tardio em voltar. Aparentemente você pode pensar que ele não o escuta, que ele não o ouve, que ele não o atende. Aparentemente você pode estar sentindo na sua pele, na sua vida diária, que o mal está vencendo e Deus está perdendo. Mas repare uma coisa muito importante.
tudo está sob o comando de Deus. Tudo está debaixo do seu controle. Enquanto Ele está tardando, você deve confiar que tudo está debaixo do seu controle. Mas enquanto Jesus não vem, enquanto existe este tardamento em ouvir, meu querido e minha querida, prega a palavra. Seja corajoso para falar a palavra, seja corajoso para anunciar a palavra. Faça discípulos, foi o que Ele mandou em Marcos 16, em Mateus 28. Faça discípulos. Essa é a sua missão. Essa é a ordem que lhe foi dada. Anuncie o reino. Leve pecadores ao arrependimento. Embora você não goste das pessoas, você não tem autoridade nenhuma. Não tem direito nenhum de escolher quem sobe e quem fica. A sua autoridade é delegada por Cristo para falar. E o seu direito se torna num dever. Se torna numa obrigação. Se torna num mandamento. Pregue a palavra de Deus aos homens. Ao mundo. Queridos, tudo o que Deus preparou para este período simbólico de 1000 anos, que é o período que nós estamos vivendo, o período dos últimos dias, dos últimos tempos, foi para que o diabo não tivesse ou não pudesse prevalecer sobre o progresso do Evangelho. Por isso está tudo no seu controle. Deus está restringindo o diabo enquanto você prega. Não tenha medo, vá em frente. Você é mal recebido, paciência. Os discípulos também foram. Não querem ouvir a sua palavra, paciência. Os apóstolos e os discípulos também não quiseram. Mas a esses você já está livre do sangue de Deus. Enquanto você não fala, enquanto você não anuncia, enquanto você não prega, você está sendo cúmplice do sangue ímpio. Livre-se dessa responsabilidade. Pregue a palavra. Como fala Paulo a Timóteo, ele insta a palavra, ou seja, prega a palavra com toda a intrepidez, com toda a coragem, com todas as forças que te restam. Não tenha medo. Porque até se existe alguma razão para ainda estarmos aqui, essa razão é proclamar o Evangelho. Meu querido e minha querida, olhe para mim. Você só está vivo ainda porque Deus ainda quer que você pregue o Evangelho. Se você não tivesse algum valor, ou se você não tivesse alguma missão, você já tinha ido embora. Então, no pouco tempo que lhe resta a si, e no pouco tempo que lhe resta a Cristo vir, porque Ele em breve vem, pregue a palavra. Façamos a nossa obrigação, sempre com a esperança que Ele tem o controle das nossas vidas. Amém, Igreja. Que Deus vos possa abençoar. Em o nome de Jesus.